como é pessoal, está tudo. 2 dias depois eu sei, mas se calhar mais vale tarde que nunca, não. E aliás, até deixei de propósito que é para ver mais contexto e mais. E para não reagir tão em quente ao que foi o empate de Portugal com a República Democrática do Congo na quarta-feira. Como vocês sabem, o jogo foi uma vergonha, Portugal não jogou absolutamente nada e sinceramente o resultado foi justo porque Portugal fez o gol cedo e depois simplesmente ficou só a gerir o jogo, ficou só a ganhar e o Congo chegou uma vez na área. Teve algumas chegadas, atenção, mas deixaram o Visa sozinho, que eu bem tinha percebido que o Visa, eu bem tinha avisado, aliás, que o Visa era perigoso, quando viu o jogo, que é um bom avançado, mas aparece totalmente sozinho na área para cabecear na sequência de uma bola parada e faz um gol mesmo de intervalo. Depois na segunda parte de Portugal não fiz absolutamente nada. Vamos por partes. O maior talking point desta situação toda tem sido Ronaldo. Porque o Ronaldo, pronto, entramos com 10, né? E eu tenho a concordar com isso, mas também tenho algumas coisas a dizer sobre o presidente de Ronaldo Seleção. Não vou dizer que o Ronaldo merece ou não jogar. Ronaldo, sinceramente, eu sempre concordei com a colocação do Ronaldo. Não com ele ser titular, isso nunca, mas com ele ser convocado, sim. Isso não há para mim não há dúvida. Agora, se o, se o, se o Ronaldo, para além de não merecer ser titular, logo aí, a culpa não é só dele. O que se anda a fazer nas redes sociais, sobretudo no Instagram, com os bots e com os defensores nigerianos e índios do Ronaldo a atacar os pais dos outros jogadores, não se faz. Isso eu condeno porque efetivamente é lamentável e não há razões nenhumas para isso sequer. Tudo bem que eles podem achar esta gente que já sinceramente nem mente decente tem para agir numa rede social, quanto mais para perceber que o próprio Ronaldo já não consegue fazer nada. Olhem, mas estou a comparar, por exemplo, ontem o jogo da Bósnia com a Suíça. A Bósnia perdeu 4-1 e não fez praticamente nada, portanto nem é por aí, mas o Dzeko com 40 anos jogou 63 minutos e nos 63 minutos ele foi defender, foi construir o jogo, correu, pressionou e tudo bem que não marcou nem nada, tipo a Bósnia nem criou perigo quase nesse período, mas a verdade é que não foi por causa dele, porque o Dzeko esforçou-se e, e deu tudo que tinha em si na altura certa. Por caso depois a Bósnia colapsou quando ele saiu, mas isso não foi isso acho que ia acontecer com ou sem ele em campo, porque estava a saber que a Suíça estava a ter um pendente maior, pendente mais crescente, digamos assim, sobretudo depois da pausa de adaptação, portanto, yeah. E o Dzeko tinha que sair, né? Também vinha de lesão, portanto não tinha que ser gerido. Ora, esta gestão algo que o Ronaldo o Ronaldo não capiche, digamos assim, porque o Ronaldo jogou os 90 minutos. Porquê? Gostava de saber. Uh, Boa pergunta, porque é que o Ronaldo jogou os 90 minutos? Talvez porque o treinador não tem tomates e é amigo dele, é a única explicação que tenho. Até pode dizer, mas depois quando pegou o Gonçalo Ramos estava por causa já com os avançados para criar mais perigo. Sim, até posso concordar com isso. A questão é que devia ser o contrário. Eu não acho que o Gonçalo Ramos o melhor avançado do mundo. Não é, de longe não é, obviamente que não é. Nós não temos um Kane, nós não temos um Haaland, nós não temos um Messi até. Nós não temos um Mbappé, nós não temos nada disso. Tudo bem. Mas o Gonçalo Ramos é esforçado, pressiona, cansa os defesas e nós precisamos de alguém que faça isso. E o problema do Ronaldo é que a primeira parte, sobretudo, ele nem pressiona nem nada, ele está ali só. O trabalho dele ali é arrastar defesas, e pressionar, arrastar defesas e abrir espaços. Mas o Ronaldo não consegue fazer isso, não tem cabeça para isso. Ele está a gerir ele fisicamente, que é para depois na segunda parte, a partir de 60 minutos, aí começa a dar os sprints, aí começa a pressionar. Tipo, e claro, aí já a equipa já está toda rota e a pressão é menor e a dificuldade de tirar a bola é maior. É um mais um nisto. Isto é matemática simples. E depois por isso é que o Ronaldo devia ser tinha muito mais tinha muito mais utilidade, tinha muito mais sentido começar a partir dos entrar aos 65 por aí.
quando for a pausa e da alteração da segunda parte, ele entrar nessa altura. Acho que é aí que o Ronaldo devia começar a entrar. Depois, dependendo do jogo, ou tirias Gonçalo Ramos para o Ronaldo, ou metes o Ronaldo a jogar duplo avançado com o Gonçalo Ramos. Tudo bem. Uh, mas a verdade é que não há condições para o Ronaldo ser titular, porque nós entramos em campo com menos um. Com todo o respeito, com toda a gratidão que nós temos ao Ronaldo, sim, nós devemos ter gratidão ao Ronaldo, mas não é a gratidão Tuga. A gratidão Tuga é basicamente agarrar-nos ao que é o passado, ao que resultou no passado e insistir até não dar mais. Não é assim que se pode fazer. O nosso conceito de gratidão, estou a ver que é um bocado diferente do que devia ser. Gratidão é chegar a esta altura e dizer obrigado por tudo que fizeste pela nossa seleção. Nunca vamos esquecer, vais ser sempre o melhor jogador da história da nossa seleção, mas é evidente que já não tens mais condições para jogar os 90 minutos, portanto não tens de ficar no banco. Basta ver o último Mundial. O Ronaldo ficou no banco em 2 jogos. No primeiro ganhámos 6-1 à Suíça. O Gonçalo Ramos fez um hat-trick, a equipa jogou muito bem e a verdade é que também a Suíça ofereceu muitos passos e foi só aproveitá-los. Perdão. E depois o segundo jogo foi aquele jogo trágico com o Marrocos, que aí não acho que a culpa tenha sido o Ronaldo ter ficado no banco, mas também o Ronaldo depois entrou não fez grande coisa. A culpa aí fez a equipa toda que não, sinceramente não jogou nada bem e depois bastou uma desconcentração para o Marrocos fazer um 0 e Portugal e tinha uma defesa sólida e Portugal não conseguiu quebrar essa barreira e também isso também a culpa aí recai muito do Fernando Santos. Portanto, o problema é que o Roberto Martínez é o Fernando Santos sem cabelo. A verdade é essa. Aqui o principal culpado disto tudo é o Roberto Martínez. Como é que é possível termos o melhor meio campo do mundo, ou um dos melhores, vá, com João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes, e chegar a certas alturas do jogo e eles estarem nas alas e não temos ninguém a meio do campo? Que lógica é que isso tem? Que sentido é que isso faz? É que sinceramente eu não percebo. Não percebo. E depois a existência é sempre pelos flancos e depois nos flancos começas com o Bernardo Silva, que claramente não é extremo. Sei muito mais útil no meio do que extremo. Aliás, eu acho que devia ser. Eu, sinceramente, estou a achar uma coisa. Já vos digo que eu acho que devia ser a tática de Portugal. E depois Pedro Neto, sim, é veloz, tem velocidade, mas não desequilibra, não faz aqueles forces para a área, não desequilibra. Para dizer que nós temos o Francisco Conceição e o Trincão. Aliás, porque é que o Trincão não entrou? Porque é que o João Félix não entrou também? Eu não sou o maior fã de nenhum do Félix. Mas a verdade é que Félix, acho que iria ajudar muito neste jogo. Pelo menos é a minha opinião. O gajo até jogou bem nos amigáveis, por exemplo. E para não falar de Trincão, Trincão foi. Já não passava a Liga com a Dinamarca, ele carregou o jogo quase sozinho. Por exemplo, o Trincão é um jogador underrated e é um jogador que serve muito para a seleção, sinceramente. Porquê é que ele não entrou? Porquê é que não meteram nem o Trincão nem o Félix? Meteu o Francisco Conceição ao intervalo, tirou o Bernardo. Sim, tudo bem, concordo com essa substituição. E aliás, se temos uma ou duas oportunidades na segunda parte, foi porque o Francisco Conceição forçou o desequilíbrio e fez o cruzamento certo. Porque lá está, fizemos 23 cruzamentos, tivemos 75% de posse de bola. Sabes quantos remates já fizemos? Um. Aliás, o Congo tem mais remates que nós, no total. Só com 25% de posse de bola. Se isto tem algum sentido? Claro que não. Claro que não tem. E a verdade é que o Roberto Martínez tem muito que explicar. Mas pronto, não... o Bruno Fernandes foi inexistente no jogo. Isso também é verdade. O Bruno Fernandes foi completamente inexistente neste jogo. Não percebo. O melhor jogador da Premier e quando é chamado a responsabilidade na seleção, ele normalmente costuma render na seleção. Portanto, ontem, espero que na quarta-feira tenha sido apenas um dia não e depois volta a melhorar. Mas também é verdade que, pronto, ele se calhar podia ter marcado, mas né, aquela jogada que o Ronaldo é que vai à bola, quando a bola ia e tinha para Bruno Fernandes. Ronaldo é que vê a bola a vir, volta para trás e o Bruno Fernandes estava em posição perfeita para rematar e o Ronaldo não, claro que vem de trás, já vem sem posição certa para rematar. Isto também diz muito do ego de Ronaldo, é normal que depois os colegas da equipa sinceramente se calhar não gostam muito dele, que se calhar é por isso. Agora, isso não justifica os ataques que são feitos a esses jogadores nas redes sociais, claro que não. Que santa paciência. E depois e depois tem a lata de dizer que o Ronaldo não teve culpa e o Ronaldo isto e o Ronaldo aquilo. Opá, o Ronaldo neste jogo em particular não foi o único que jogou mal. Toda a seleção jogou mal, aliás. Portanto, o melhor jogador, tirando o João Neves foi o melhor em campo. Foi o único que realmente, para além de ter marcado o golo, é o único que ia à área
tentar finalizar, mesmo tendo 1,70 m, foi ele a cabecear no meio dos centrais do Congo, muito mais forte fisicamente para marcar. Portanto, é o único que tentava alguma coisa. E quando assim é, porque é que o Vitinha está a jogar junto aos centrais e não mais à frente, que é onde devia estar? Porquê? Porque é que o Vitinha basicamente a fazer trinco. E depois, claro, os passos. Ele tem muita bola porque a bola vai toda para ele, porque ele tem que supostamente começar a jogar. E claro, aí é diferente. Uma coisa é alguém começar a jogar e o Vitinha estar já a posicionar no meio campo para receber em boa posição e começar a distribuir o jogo de melhor maneira. Outra coisa é ser ele a ser forçado a ir atrás para poder começar a jogada, estão a perceber? Pois, o Nuno Mendes também tem um jogo abaixo do esperado, na lateral. Depois as substituições, não percebo. Tira o Vitinha, se calhar o Vitinha já estava todo roto, possivelmente, mas tira o Vitinha quando foi entrar o Gonçalo Ramos, por exemplo. Tirou Nuno Mendes por Nelson Semedo. Nelson Semedo, o que é que oferece à seleção hoje em dia? Vamos ser sinceros. O que é que Nelson Semedo oferece à seleção hoje em dia? Gostava de saber. Profundidade? Onde é que estava a profundidade no jogo do Congo? Onde é que estava? Onde é que estava? Pois. A jogar assim, não vamos longe, pois não. Creio que não. Porque, em primeiro lugar, as duas seleções têm técnicos competentes e têm jogadores decisivos. A Inglaterra tem o Tuchel, tem uma ataque bem definida, tem jogadores como o Bellingham, como o Kane, que sinceramente são absurdos. O Kane então esquece, para mim, junto ao Olise, tem sido os melhores jogadores desta temporada. Mas ontem ganha a Champions. Para mim, se a Inglaterra for campeã mundial, o Kane é Boulder. Para mim é mais que óbvio. A França tem o Olise, tem o Mbappé, tem o Dembélé, se bem que o Dembélé não jogou grande coisa contra o Senegal, mas mesmo assim a França tem todas as condições para ter um ataque demolidor e provavelmente vai chegar outra vez à meia-final ao final do Mundial sem muito esforço, mas de forma natural, porque mesmo não jogar grande coisa, porque a França não jogou grande coisa, se a parte contra o Senegal, tem genialidades e tem qualidade suficiente para ganhar jogos mesmo quando não está a jogar bem. Agora, podemos dizer isto, a Argentina tem o Messi. O Messi aos 39 anos ainda faz recitais daqueles. Provavelmente podia ser expulso naquela jogada, mesmo assim. Acho que mesmo com ele expulso, a Argentina ia ganhar de qualquer forma, porque estava a ser superior à Argélia. Sem jogar muito, estava a ser superior. E a Argentina não inventa. Joga processos simples e deixa a qualidade dos seus jogadores ditar o resto. Quanto a Portugal, o que é que podes dizer? Invenções táticas, os jogadores deviam estar meio campo nas alas, Vitinha a esse aí atrás, menos um na área, menos um a jogar basicamente. Portugal está a fazer um handicap assim mesmo. Claro que assim não acontece bem ao Mundial, vamos ser sinceros. E o próximo jogo é contra o Uzbequistão. O Uzbequistão vai ser parecido ao jogo do Congo, porque o Uzbequistão também vai estar em bloco baixo. E tem jogadores fortes fisicamente, como o Zanaldo City, por exemplo. E vai forçar muito Portugal a ter a bola e vai oferecer a bola a Portugal. E Portugal vai estar naquele enganhaço, já estou a ver o filme todo. É que neste jogo até fez uma coisa boa, que foi entrar bem e marcar cedo, que é uma que Portugal até nem estou a fazer. Aí pensava assim, Portugal começou a ganhar cedo, parece que é ir para o segundo e resolver o jogo o mais cedo possível. Depois aí sim já podes gerir, já podes começar a pensar no próximo jogo. Não, Portugal fez um 0 e começou a gerir logo ali. Que lógica é que isso tem? Sabendo que um 0 é perigoso e como tem qualidade suficiente para chegar lá uma vez e marcar um golo. Santa paciência, que é mesmo santa paciência. Não dá, com o Roberto Martínez nunca na vida podemos ser campeões do mundo. Tirem o cavalinho da chuva. Provavelmente, se formos primeiros de grupo, provavelmente jogámos com a Argentina nos quartos de final e vamos lá ver. Vamos ver se Portugal melhora até chegar a esse ponto. Se Portugal for segundo, muito provavelmente apanha a Espanha nos oitavos. Sei que a Espanha não fez um jogo particularmente bom contra Cabo Verde, não fez, toda a gente viu isso, mas quando já ser a Espanha e provavelmente vão ganhar os dois jogos que vão ter e vão ficar em primeiro e depois apanhámos os dois à final. Sim, ganhámos a Espanha na Nations no ano passado, sim, é verdade. Se calhar nesse tipo de jogos é quando Portugal joga melhor, porque tem mais passos e as outras equipas sobem mais, não há blocos tão baixos e Portugal não vai ter tanta posse de bola. Se calhar Portugal joga melhor em transições e jogadas rápidas. Nesse sentido, nesse tipo de jogos, até confio mais em Portugal do que nos jogos contra as seleções mais, teoricamente, mais acessíveis, como o Congo e como o Uzbequistão. Mas claro que não dá para confiar nem 50% nisto, porque, vamos ser sinceros,
que é que Portugal pretende fazer com isto? O que é que Portugal pretende com estas táticas, com isto tudo? Massajar o ego de Ronaldo, eh, fazer com que os jogadores de classe mundial pareçam jogadores da Liga 3, com todo o respeito aos jogadores da Liga 3. eh, não compreendo. E agora é aquela questão mesmo de ver se muda alguma coisa contra a questão. A minha tática seria Diogo Costa na baliza, claro. Podes manter os laterais, João Cancelo e Nuno Mendes, por mim está bom. E claro, Rubem Dias, que não pôde jogar, né? Mas vai estar a recuperar Rubem Dias com Renato Veiga, talvez. Porque não, o Gonçalo Inácio esquece e o Tomás Araújo não é mau central, mas vacilou no golo do Congo e ainda tem arestas a limar. Portanto, o Renato Veiga também não é propriamente de confiança. Não temos um central, não temos um segundo central propriamente de confiança, se formos a ver, mas pronto, é o que é. No meio campo, aí sim, aí promovia mudanças. João Neves e Vitinha, Bruno Fernandes, sim, mantém esses três, é impossível não os ter na equipa, e pôr o Bernardo Silva, aliás, pôr Bernardo Silva no meio, aliás, e o Bruno Fernandes mais à frente. Já estão a perceber aquilo que quero fazer. Uma espécie de. O que é que é Uma espécie de 4-3-1-2, digamos assim. Não, 4-2-3-1 talvez, já. 4-2-3-1. Né, Vitinha? Descai o Bruno Fernandes para uma das alas, provavelmente. Se calhar é a melhor opção que temos. Metes o Bernardo Silva a 10, descai o Bruno para umas alas e depois na outra metes o Trincão. Ou Francisco Conceição. Ou então tiras o Bernardo 11, se calhar até melhor, tiras o Bernardo 11, metes o Bruno Fernandes no meio, né? Mas metes o Bruno Fernandes a 10 e metes o Trincão do lado e a Conceição do outro. Se calhar essa é a melhor opção até. Mas se quiser manter o Bernardo, faz o que eu digo. Descai o Bruno para um dos lados e mete o Trincão com a Conceição do outro. Por exemplo, o Rafael Leão entrou para fazer o quê? Uma unidade tal, um jogador que é suposto desequilibrar, um jogador que é suposto. E que ele já não está em forma há pelo menos 2 anos. O Rafael Leão de 2020-2022 seria muito útil na seleção, sem dúvida nenhuma, mas o Rafael Leão agora é um jogador que claramente a cabeça dele não está no sítio certo e claramente já não é o mesmo. Tudo bem que teve lesões, mas mesmo assim não convence, nem perto nem de longe. Não deveria ter entrado. Deveria ter entrado Trincão, lá está. Porque é que entrou o Trincão? Porque é que entrou o Leão e não o Trincão? Gostava de saber. Enfim, e na frente lá está Gonçalo Ramos e depois metias Ronaldo 60 e tal minutos. Por mim era isto contra o Uzbequistão. Porque, a não ser que algo radical mude, provavelmente ele vai manter o mesmo 11 ou se calhar tira o Bernardo para pôr o Conceição titular e depois não mexe o resto da equipa, quando se sabe perfeitamente que sim, tem que se mexer na equipa, tem que se balancear mais a coisa, tem que se genuinamente mudar algo, mudar sobretudo a mentalidade, que não se pode estar a ganhar um zero e só gerir a bola assim, até parece que não queriam ir à área ou chegavam lá e depois eram os mesmos passos sempre, muito previsível, porque o ataque de Portugal foi demasiado previsível. Quando assim é, claro que as seleções, seja o Congo, seja a Espanha, seja quem for, vai cortar isso, vai defender, porque Portugal torna-se muito previsível, torna-se fácil de defender. E nós não devemos ser assim, nós devemos ser uma seleção perigosa, uma seleção incisiva, uma seleção com objetividade, uma seleção com clareza de processos de jogo e processos ofensivos. Mas claro que isso não há neste momento. Não há. Enfim, falo com vocês depois do jogo de seguição. Vamos lá ver se vai acontecer mais se vai haver mudanças ou se vai ser o mesmo marasmo que foi este último jogo. Da seja dita, foi das piores exibições que levei a Portugal de sempre. E olhem que nos últimos anos tem sido várias. O que não faz sentido nenhum. Uma coisa é que, por exemplo, 2010, quando a seleção era o Ronaldo, por exemplo, o Nani assumiu os lesionou-se, no Mundial 2010, aquelas edições Costa Marfim, 0-0, aquele 0-0 minhoso, quando jogavas com o Romeireles, ainda o Romeireles não é mau jogador, mas pronto, não é o mesmo nível que tínhamos agora. E quando jogavas com o Miguel Veloso e quando jogavas com o Almeida a ponta de lança, claro que a coisa aí era diferente. E que o Ronaldo por cima o Ronaldo estava no Primer, o Ronaldo tinha que carregar a seleção quase. Agora, claro que aí compreendia que Portugal não jogasse menos bem porque não tinha tanta qualidade como tem agora. Essa coisa que eu não percebo. Portugal jogava pior que jogava nessa altura, tendo mais qualidade que tinha nessa altura. Não percebo. Não percebo seriamente. Enfim. Pronto, está tudo dito. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos depois do jogo contra o Uzbequistão. Espero não ter que falar nem tal mal desta seleção.
Espero estar enganado. Espero estar enganado, mas estou a prever um jogo muito semelhante ao com o Todos de Pistão. Só quero 3 pontos, seja que forma for. Eu já só peço 3 pontos. Eu não peço a melhor exibição da história da unidade. Peço 3 pontos. E começar a construir a partir daí. Só peço isso. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem estado aqui a ouvir isto. Vemos daqui a uns dias.